Muito obrigado. Nós ainda temos 10 minutos e temos muitas perguntas. Então, elas todas serão respondidas pela assessoria do tribunal. Eu queria terminar como nós começamos, passando para cada um, para as considerações finais, para que cada um faça o seu fechamento, em função de tudo que foi discutido aqui. Então, vamos começar com o Dr. Carlos Forster para as suas considerações finais. Bom, o que eu gostaria de comentar aqui é que a Lei 13.303 ela é um grande avanço frente à 8666. Né? Avanço em que sentido? Um avanço que permite, como eu falei lá no início, das empresas estatais se transformarem de dentro para fora, delas conseguirem ter mais competitividade no mercado cada vez mais agressivo, vamos dizer assim. No caso dos Correios, por exemplo, a gente briga diariamente com 200 empresas de pequeno, médio, grande porte, ou se pensar até no motoboy da esquina, sem desmerecer o motoboy, né? Mas briga até com o pequeno, com a formiguinha, né? Então, no momento que a gente tem, falei formiga, na verdade isso é quase cupim, porque come o correio pelo pé, né? Está comendo uma parte do serviço que o correio deveria prestar. Então, eu cito um exemplo muito típico, né? Falei no motoboy. Um motoboy, ele custaria, se a gente tivesse uma empresa de motoboy de esquina, vamos dizer assim, abrir uma no fundo de quintal, vai custar em torno de R$ 1.200 um motoboy. Motoboy, R$ 1.200, ele vem com a sua moto 125, com o seu baú, com o seu capacete, com a sua luva, com o seu uniforme, se é que tem uniforme, né? Muitos deles nem uniforme têm, e ele presta o serviço, né? Com qualidade ou sem, mas ele presta o serviço. Um carteiro motorizado nos Correios, né? Então, comparando com os seus R$ 1.200 do motoboy, um carteiro motorizado nos Correios, ele custa $3.000. $3.000, né? Chega a custar $3.000. Ele custa. Por quê? Porque a moto é do Correio, o uniforme é do Correio, o capacete é do Correio, a bota é do Correio, a luva é do Correio, a vida dele é do Correio, o seguro de vida dele, o plano de saúde dele é do Correio, né? Então, o custo para a empresa, $3.000. Então, estou falando de $3.000 frente a R$ 1.200. Dá para uma empresa do porte dos Correios competir com o motoboy da esquina? Não dá. Dá para a empresa do porte dos Correios ter uma parceria estratégica com empresas pequenas que fazem serviços de motoboy com mais agilidade, mais rapidez, com melhor qualidade para o cliente? Dá, isso dá. Então, aí vem a lei justamente amparar toda essa necessidade das empresas estatais se adequarem ao mercado mais competitivo. Então, acho assim, é muito importante para as estatais, acho que é um grande avanço, e eu acho que a gente precisa amadurecer agora, cada vez mais, a interpretação da lei. Muito obrigado, e para as suas considerações finais, o professor Alexandre Aragão. Bom, todos os órgãos de controle, inclusive o Tribunal de Contas da União, a Associação, né, Internacional dos Tribunais de Contas e de órgãos semelhantes, sempre destacaram a necessidade de se controlar as empresas do Estado de maneira diversa da que controlam a administração pública tradicional, digamos assim. Hoje, ao contrário do passado, nós temos um instrumento que dá espaço hermenêutico para que esse novo tipo de controle seja exercido. Então, o que eu creio ser a maior importância da Lei 13.303 para os órgãos de controle, principalmente nesses dois pontos nucleares da eficiência e da concorrência das empresas estatais, que é da sua atividade fim, objeto social, atividades relacionadas ao objeto social, né? Esse conjunto de conceitos jurídicos indeterminados que estão ali
mais ou menos integrantes ali do inciso 1, e nas parcerias estratégicas e oportunidades de negócio do inciso 2, eu acho que um grande ponto de importância para uma nova modalidade de controle, que talvez seja até um experimentalismo, no sentido positivo, dos próprios órgãos de controle, e começarem a exercer um controle mais finalístico, mais de eficiência em relação à administração pública. Mas eu acho que seria, sobretudo, que os órgãos de controle não interpretassem a Lei 13.303 à luz do espírito da Lei 8.666, mas interpretassem a Lei 13.303 à luz dela própria, à luz do artigo 173 da Constituição, que determina uma maior proximidade possível com as empresas privadas e, sobretudo, com a necessidade de eficiência e de agilidade das empresas estatais. Obrigado. Muito obrigado ao senhor e vou tomar hora para as suas considerações finais. Bom, para além da importância econômica e social da lei das estatais, pegando o gancho nas palavras do professor Alexandre, a lei das estatais também trouxe uma questão de coerência para as empresas estatais. Muitas empresas, antes da lei das estatais, eram tratadas como se a autarquia fosse. Eu falo isso porque trabalhei na Procuradoria da Fazenda com empresas estatais, aspectos jurídicos, e lá muitas empresas sequer tinham Assembleia Geral. A manifestação do acionista controlador era simplesmente uma decisão do ministro da Fazenda. Então não tinha uma estrutura societária, uma estrutura de pessoa jurídica de direito privado. A lei das estatais vem trazer justamente coerência. Por que coerência? Porque a sociedade, o próprio Estado exige eficiência, transparência, capacidade de alavancar a receita dessas empresas, mas não conferir a essas empresas instrumentos propícios a esses objetivos. Não conferir instrumentos de planejamento, instrumentos até de defesa, como, por exemplo, uma política de dividendos, e mecanismos que empresas privadas utilizam para alavancar os seus resultados. A lei das estatais trouxe isso, trouxe esse aspecto de coerência, dar um tratamento adequado à natureza jurídica das empresas estatais, mas cabe a nós, operadores de direito, órgãos de controle, uma responsabilidade interpretativa muito grande sobre esses dispositivos. A lei vai fazer 2 anos, daqui a 20 dias, tem muitas obras escritas, mas muitos dispositivos, dada a subjetividade, a indeterminação de algumas expressões, vão demandar, sim, interpretação dos operadores de direito, do órgão de controle, e a gente precisa de responsabilidade interpretativa para manter essa coerência que a lei das estatais veio trazer, de dar tratamento empresarial, de acordo com o artigo 173 da Constituição, para esses ativos que são tão relevantes do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Obrigado. Doutor Rodrigo, com a palavra. Bem, como eu já coloquei anteriormente, a lei das estatais ela vem para instrumentalizar uma opção do Constituinte, que é a sua atuação na forma empresarial, a sua atuação com a utilização de instrumentos do direito privado, a fim de uma consecução de objetivos específicos de forma mais eficiente. Então, ela vem para desfazer um cenário que a gente tinha anteriormente de neutralização desse instrumento. Como o Mauro colocou, havia assim, uma autarquização dessas empresas estatais, sobretudo daquelas prestadoras de serviço público. Mas a gente precisa discutir se a Constituição bota duas vias, 2 caminhos, a regulamentação desse regime jurídico que confunda esses 2 caminhos, se essa é a finalidade da Constituição. E parece que não. Então, nessa linha, a flexibilização que a lei propõe, ela vem em bom sentido, tanto para o atingimento da eficiência na consecução do interesse público e, inclusive, para o cumprimento dos desiderados constitucionais. Agora, claro, vai caber a nós a interpretação dessa lei. Ela surge num momento complexo, paradoxal,
porque é um momento que nós nos deparamos com grandes escândalos de corrupção em empresas estatais e que podem gerar o questionamento: será que foi a liberdade? Agora, nós sabemos que o formalismo e a burocracia também não garantem lisura na administração. Então, talvez a preocupação esteja na modelação do controle igualmente não formal, não burocrático, e sim pautado em motivação, transparência e mecanismos de compliance. Nesse sentido, eu acho que a lei teve uma boa preocupação na sua primeira parte com essa questão da governança corporativa, da transparência e do compliance, e também de tentar traçar um procedimento licitatório e contratual que se distanciasse do formalismo que a gente estava acostumado e que até a sua edição, ainda que com temperamentos, elas tinham que se submeter e, sem dúvida alguma, era algo incompatível com o mercado de concorrencial que ela se insere. Eu quero agradecer ao Dr. Carlos Forta, professor Alexandre Aragão, Dr. Mauro Ribeiro Neto e Dr. Rodrigues Medeiros de Lima, que emprestaram seus brilhos e suas inteligências a esse primeiro painel desse diálogo público. Quero agradecer a atenção dos senhores, convidar para uma parada de 15 minutos, vamos fazer um coffee break para começar o segundo bloco. Queria também agradecer à organização do encontro por ter me convidado para conduzir esse primeiro bloco. Muito obrigado aos senhores.